Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Segue até o próximo domingo, dia 20, a 7ª Semana do Patrimônio Cultural aqui de Porto Alegre. E para ampliarmos as informações, conversamos agora com a diretora de Patrimônio e Memória da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, Ronice Borges. Ronice, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço esse convite de termos participando aqui para a divulgação dessa Semana do Patrimônio Cultural e sempre contando com a participação aqui da TV Câmara, e esse jornal que é bem importante, pelo menos para as pessoas poderem ter noção, Certo. Ronice, estamos chegando na 7ª edição, quer dizer, um evento que ele já tem uma história, uma trajetória aqui na capital gaúcha, Gostaria que antes da gente entrar nas atividades propriamente ditas aí da programação, você falasse um pouquinho sobre a importância de um evento desse porte, para que a população possa se reconhecer os monumentos, reconhecer a história da capital. A importância desse evento para nós é uma forma de divulgarmos todo aquele trabalho que existe dentro da área do patrimônio histórico de Porto Alegre, Então nós temos desde patrimônios que nós vamos fazer comemorações de materialidade, Nós temos patrimônios da área de monumentos históricos também. Nós temos eventos que são de comemoração do nosso patrimônio edificado de Porto Alegre. E também buscamos algumas conversas, conversas com rodas de conversa, que vão ocorrer também a semana que vem, essa semana, no final da semana, E todos esses eventos, eles buscam tentar divulgar o que de fato é o patrimônio para Porto Alegre, E as pessoas poderem entender, porque nós temos muitos curiosos, e sempre muitos participantes dos nossos eventos. E o patrimônio, ele é realmente muito importante, é importante ele ser preservado, porque ele carrega, Ronice, a história da cidade, Ele carrega fatos que marcaram, a cidade, Isso é importante, A gente tenta criar uma dinâmica grande, principalmente nesse evento, de se buscar também uma educação patrimonial para alguns jovens, Nós vamos ter uma dinâmica com uma escola, E nós entendemos também, dentro dessa roda de conversa, também a gente vai buscar tentar colocar mais pessoas a partir de 60 anos, que possam participar também desses eventos. Então, essa gama de diversas idades, e a diversidade cultural que a gente tenta buscar, isso tudo dá uma intenção muito importante, porque nós conseguimos fazer essa divulgação do que é o patrimônio, o que é a cidade, o que ela fez, o que aconteceu nessa cidade, durante esses períodos, conforme as orientações de determinados programas. Isso é muito importante, porque as pessoas são ávidas, de ter conhecimento, Então é isso que para nós é primordial. Certo, e o evento vai então até o próximo domingo, dia 20, Então nós temos uma semana pela frente repleta de atividades. Gostaria, Ronice, que tu falasse um pouquinho sobre algumas das atividades, tem bastante coisa, depois a gente vai deixar também aqui o endereço das redes sociais para que você possa também ir ali no detalhe, ver de qual evento você quer participar dentro dessa programação. Mas vamos destacar alguns, Ronice, daqui que a gente vai ter, Temos caminhadas, por exemplo, temos, enfim, palestras, como já citasse algumas, mas vamos falar que quarta-feira agora tem uma programação referente ao Laçador, 19 horas. Nós vamos ter esse evento que vai ser um filme, sobre a história do Laçador, do período que ele foi restaurado, E o Laçador é o nosso ícone maior, dentro da nossa cultura toda de patrimônio histórico, muito forte, Não só para Porto Alegre, como para todo o nosso Rio Grande do Sul, Então, esse filme, ele busca mostrar o período que o Laçador, entre aspas, ele foi como se fosse para um hospital, Então, ele foi retirado ali e levado para fazer o restauro. E isso mexe muito, Mexe com a nossa parte artística, de Porto Alegre, que é uma referência com Antônio Caringe, que foi um grande escultor. Mexe com toda a cultura tradicionalista, todo o nosso patrimônio. Então, não é algo só referente à cidade de Porto Alegre, mas com todo o Rio Grande do Sul, Isso está previsto para 19 horas, Isso. Como é que vai ser? Vai ser na Cinemateca Capitólio, às 19 horas da quarta-feira, dia 16.
E estão todos convidados a ir lá, porque também não vai ter cobrança de ingresso, né? Se as pessoas puderem, podem levar um alimento não perecível, né? E a gente está arrecadando também para levar para algumas entidades. Ah, que legal. Tem esse lado também, né? De isso. Conhecer a cidade também ajudar, né? Isso. Que mais precisam também. Deixa eu destacar uma outra atividade aqui, Ronice, por exemplo, no sábado, né? E esse me parece um evento muito legal, porque é uma caminhada, né? Então a gente faz uma caminhada pelo centro da cidade, dentro da programação do Viva o Centro a Pé, né? Tem programação pela manhã e pela tarde. Fala um pouquinho sobre essa atividade aqui, Ronice, do sábado. Essa do Viva o Centro a Pé, ela até já ocorreu uma agora nesse início da semana, que foi dia 12, né? Que nós começamos com uma outra com as igrejas. E agora, sexta-feira, à tardinha, às 19 horas, nós vamos ter no Paço Municipal também um encontro de jornalistas, de vereadores, de entidades, né, que venham discutir esse programa, que é um programa que está sendo organizado ali pelo próprio Conselho do Patrimônio Histórico Cultural, que é um projeto bem interessante, que é As Ruas que Não Andei, né? Então, são, junto com a IMOB, que foi a que colocou todas as placas de Porto Alegre, tá? Esse programa ele é bem interessante porque a IMOB está disponibilizando agora essas ruas com uma identificação diferente. Então, elas têm uma cor diferente e é onde constam os nomes. Por exemplo, nós temos ali da Rua Riachuelo, né? Que atualmente chama-se Rua Riachuelo e antigamente ela era a rua atrás das Dores, né? Então, elas vão ser traduzidas, todas essas ruas, com essa identidade antiga e a atual, né? E os orientadores vão fazer essa programação, mostrando, né, como é que eram os nomes, por que eram esses nomes, né, antigamente. Então, vai ser uma atividade muito interessante, né, esse passeio. Ele começa às 10 horas, né? Vai ser até na Praça Conde de Porto Alegre, que vai ser onde o público vai se reunir. Também a gente pede que levem alimentos não perecíveis. E no sábado à tarde, às 15 horas, nós teremos outro também, que daí é Viva o Centro Porto Alegre a pé, tá? Não é o centro de Porto Alegre, mas é o de Porto Alegre a pé esse. O que é esse evento? Vai ser assim, ele começa na Praça Júlio de Castilhos, a Praça Júlio de Castilhos, e vem até a Praça São Sebastião, na Independência. E todo esse trajeto com os orientadores vai ser colocado o patrimônio edificado da Avenida Independência, né, todas as importâncias, né, o que foi, o que significou aquilo tudo, né, dentro do contexto inicial da cidade de Porto Alegre. Que legal, né? Ruas que não dê é bem curioso, né? Porque às vezes a gente passa por determinada rua, conhece aquela rua por determinado nome, mas não tem nem ideia de que outro... A história por trás, né, daquele nome. Isso, ali, né? Isso é muito, muito importante, né? É muito significativo, porque as pessoas, elas têm uma curiosidade muito grande, né? Todos nós, né, queremos saber o que acontecia, como é que era, como se identificava, né? E esses nomes, eles foram tendo reconhecimento da população, né? A antiga de Porto Alegre, que descrevia dessa forma, né? Então é muito interessante. E tem limite de participação? O pessoal pode chegar lá? Enfim. A gente até está disponibilizando uns telefones, né, que também vamos ter contato. E a ideia seria que daí ligassem e também pudessem mandar e-mail, né? Nós vamos divulgar alguns sites de inscrição posteriormente, tá? E a ideia, nós temos assim, nós já tivemos eventos que nós tivemos 100 pessoas. Olha. E esse último agora, nós tínhamos em torno de 20 pessoas, né, que estavam participando. Né? Foi um público bem ameno, assim, foi tranquilo, né, porque também a gente ingressou nas igrejas, né, então esses outros agora, eles vão ser na rua, né. Claro que a gente não quer uma dinâmica tão grande, né? Mas existe sempre um público, né? Porque estão ocorrendo também muitos eventos em Porto Alegre, né? Nesse período. Então, pode ser que a gente não tenha um público tão grande. Certo. Né? Deixa eu já deixar as redes sociais aqui, Ronice, por onde o pessoal pode buscar mais informações, enfim, a programação, telefones, e-mails. Então, vamos centralizar ali no @cultura.poa, tá aí na sua tela,
para que você também possa, enfim, buscar todos os detalhes ali sobre a programação deste evento tão importante para a cidade. E, Ronice, essas atividades, né, elas são alusivas ao Dia Nacional e Estadual do Patrimônio Cultural, 17 de agosto, né? Sim, são. São alusivas, né? A ideia é comemorarmos, né, tudo que a gente tem salvaguardado, né? Também nós temos outras etapas que a gente até nem comentou, nós temos visita guiada ao Arquivo Histórico de Porto Alegre, que vai ser na quarta-feira à tarde, às 14 horas. E também tudo isso é justamente a salvaguarda tanto do patrimônio nosso edificado, do material e do imaterial, né? Isso que é importante porque ele tem que haver essa gama, né, grande e a divulgação de tudo isso para a gente poder entender, né, um pouco mais do que é de fato o nosso patrimônio cultural de Porto Alegre. E o patrimônio da cidade ele é muito rico, né? Ele tem muita coisa, né? E às vezes, por isso que eu achei tão legal esse passeio aqui no Ruas que Não Andei, porque muitas vezes a gente circula pela cidade, passa na pressa do dia a dia e nem se dá conta, né? Da arquitetura, dos monumentos, dos locais. Isso. E o quanto aqueles pontos ali eles foram importantes para a história, né? Sim, sim, exatamente isso. Todos esses nossos eventos, eles são muito vasto, né? Como eu comentei antes, né? Que é justamente essa cultura do material e do imaterial, né? Nós temos um dos eventos também que nós vamos fazer só numa escola, né? Então não vai ser aberto ao público, mas a ideia é de se começar a fazer uma divulgação maior de um embrião de educação patrimonial. Educação patrimonial, porque nós entendemos também que o jovem, né, a criança, não só como esse evento também da roda de conversas que nós vamos ter na Praça Dom Sebastião no sábado, que daí seria para um público maior idade, mas nós entendemos que todas essas faixas têm que ser atingidas, né, e cada vez mais ter essa divulgação, né? A gente só consegue entender aquilo que a gente quer preservar através do conhecimento, né? Perfeito. Identificando de fato, né? Nada menor do que começar já pequenininho, né? Aprendendo essas questões tão importantes. Sim, né? sim. Ronice, eu gostaria, para a gente encerrar, que tu reforçasses o convite para a população, né, para participar das atividades aqui deste evento tão importante, né, que segue até o dia 20, a Semana do Patrimônio Cultural de Porto Alegre. Então, palavra à disposição. Tá. Eu vou até acrescentar mais um outro, que é o que nós vamos finalizar, né, do evento, que seria no domingo, no dia 20. Nós vamos ter uma oficina junto com a Associação dos Escultores do Estado do Rio Grande do Sul, que vai ser na Casa Camerino, que é a Casa da Estrela, lá no bairro Petrópolis, e que vai ser uma oficina do barro ao bronze, né? A ideia é de se modelar um pouco e entender também o que aconteceu com relação a essa questão do patrimônio, né? E da estatuária nossa significativa de Porto Alegre. Então eu gostaria de agradecer, convidar todos que estejam presentes, né, nesses eventos, né, que para nós, na Secretaria da Cultura e Economia Criativa, e o secretário Henrique Ventura, que tanto nos entusiasmou para a gente poder organizar todos esses eventos, né, que estivessem presentes, né, para conhecer um pouco mais, entender um pouco mais desse nosso patrimônio edificado, material e imaterial de Porto Alegre, né, e a parte também escultórica, né, que é o que também é bem importante. Muito bem. Deixa eu deixar mais uma vez então aqui as redes sociais aqui para você poder acompanhar, @cultura.poa aí na sua tela. Então todos os detalhes, todas as informações para você que ficou interessado, né, em participar da programação. Então vai lá e acesse. Ronice, obrigado, bom trabalho. Tá, muito obrigada. Tá. Muito bem. A Comissão Parlamentar de Inquérito, presidida pela vereadora Mari Pimentel, voltará a se reunir na próxima sexta-feira. A CPI investiga possíveis irregularidades em compras realizadas pela SMED. Marcada para começar nesta segunda-feira, 10 da manhã, a CPI chegou a ter quórum na abertura dos trabalhos. No entanto, após pedido de verificação de presenças, com 5 vereadores em plenário, a comissão não conseguiu dar andamento na aprovação do plano de trabalho. Hoje a gente teve aí um movimento por parte do governo, que tem maioria então na CPI, buscando então sabotar o trabalho, e a gente iria aprovar hoje o plano de trabalho. Então eles chegaram na sessão e desapareceram todos. A gente sabe
sabe que o cafezinho estava lotado, aqui a gente viu logo lá atrás da porta também muitos vereadores olhando, mas eles não tiveram interesse de botar a verificação de quórum e por isso derrubaram a sessão. Além da vereadora Mari Pimentel, a CPI tem a vice-presidência da vereadora Cláudia Araújo do PSD. A parlamentar chegou a dar presença no início da reunião. A comissão também tem como relator o vereador Roberto Robaina do PSOL. A diversidade de atos investigados e a participação de agentes específicos em múltiplos processos impõe especial dificuldade na fixação de antemão de um cronograma pré-determinado para os trabalhos. Com o objetivo de assegurar a eficiência e a coordenação adequada, a presidência assumirá a responsabilidade de definir a pauta das reuniões, preferencialmente com a antecedência mínima de 3 dias úteis, levando em consideração a disponibilidade dos convocados, os documentos recebidos e os fatos já apurados. Dessa forma, garantimos uma abordagem estratégica que otimiza recursos humanos e possibilita uma investigação minuciosa e justa, evitando retrabalho. Robaina ainda destacou que o governo terá o prazo de 15 dias para prestar as informações solicitadas pela CPI. O parlamentar ainda disse que, conforme o regimento, aqueles integrantes que faltarem a 3 reuniões consecutivas ou 5 intercaladas, sem justificativa, serão destituídos da CPI. Sem a maioria absoluta dos membros da comissão, 7 vereadores, a reunião foi transferida. A próxima reunião da CPI ficou marcada para sexta-feira, às 10 horas da manhã. A ideia é votar o plano de trabalho e também apreciar os requerimentos dos parlamentares. Ao todo, 12 vereadores fazem parte da comissão que também investiga os gastos do governo municipal com a compra de materiais didáticos para as escolas do município aqui de Porto Alegre. Bom, e a outra CPI que investiga a aquisição de materiais por parte da Secretaria Municipal de Educação é presidida pelo vereador Idenir Sequim, do MDB. E esta comissão se reúne ordinariamente nas quintas-feiras, às 10 da manhã. Os encontros das duas comissões são transmitidos ao vivo pela TV Câmara e as íntegras das reuniões podem ser conferidas no nosso YouTube. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!